Quais os sinais de que posso confiar em uma oficina mecânica? Pois é, gente, isso daí é uma questão complicada, né? Você precisa de estabelecer confiança, uma relação legal entre você e a oficina. Mas se por algum motivo você mudou de cidade, ou você teve um dissabor qualquer com o seu mecânico e precisa de arrumar um outro, então vamos conversar aqui sobre pelo menos os sinais básicos que você deve observar. A primeira coisa é olhar se a oficina mostra organização e limpeza. Não tem como uma pessoa que tem na cabeça dele o estilo desorganizado e sujo, ser desorganizado e sujo na oficina e ser limpo e organizado dentro do motor do seu carro. Não tem isso. Se o cara é porcão, ele vai desmontar o motor do seu carro e vai ser porcão. Ele vai deixar contaminar, ele vai ser bagunçado, ele vai pôr uma peça que está mais ou menos, ele não vai fazer as coisas de forma organizada como precisa ser feito. Então, dê uma boa olhada na oficina e não negligencie essa questão. A segunda é o seguinte: a oficina tem que ter ferramental. Hoje em dia não dá mais para pensar na oficina que tem martelo, alicate, chave de fenda, e geralmente a ferramenta mais usada é o martelo, né? Não pode, gente. A oficina, sobretudo hoje, com tanta eletrônica, com tanta sofisticação, tem-se que ter todo o ferramental, né? E o mecânico tem que estar atualizado. Um mecânico que não fez um curso de determinado sistema, ele pode meter o mãozão, como já vi acontecer recentemente com um amigo meu, foram mexer na caixa de direção. Com isso, causaram defeitos no sistema de airbag, ficou caríssimo para arrumar, foi uma briga enorme, porque a pessoa não sabia direito dos procedimentos de desligar, de impacto, disso e daquilo. Depois eu vou falar, às vezes uma pancada com a chave de ignição ligada já é o suficiente para o sistema de airbag deflagrar e causar um pipinão danado, né? Então, é preciso de ter os aparelhos de diagnóstico, né, de fazer a conexão eletrônica para poder ler as memórias. Já se foi o tempo que você contava luzinha piscando, né, tinha uns LEDs que piscavam, 1, 2, 3, depois 5, 3, 5, saía num código, mas isso foi lá em 1990. Eu tinha oficina nessa época, eu lembro disso. Agora você tem aparelhos que é um computador, entre outros, né, que você conecta, ele lê as memórias todas, né? Olha, isso aqui está fora do parâmetro, isso aqui também está fora, tudo mais, ele te dá todo o encaminhamento para fazer o diagnóstico. Então precisa de ter isso. Não é aquela pessoa bem intencionada e habilidosa que vai conseguir fazer um bom serviço, tem que fazer o curso mesmo, não tem outro jeito. E outra coisa também que precisa, você deve olhar na oficina, como é que estão as ferramentas dessa oficina. É bacana quando tem um quadro de ferramentas, ou alguns quadros de ferramentas, com os desenhozinhos das ferramentas, todas direitinho, todas limpinhas, mesmo porque hoje os veículos são tão compactos, volto a dizer, tecnológicos, você precisa de ferramentas especiais para determinadas ações que precisam ser tomadas em locais de difícil acesso, etc. Então você tem que ver uma opção de ferramenta que você nunca viu. São as ferramentas especiais que são necessárias para certos serviços. Então, fique de olho se tem as ferramentas sempre organizadas, se os mecânicos, além daqueles painéis de ferramentas, se eles têm aqueles carrinhos com as ferramentas ali para uso imediato, né? Porque nas oficinas que eu tive, e o ideal é isso, cada mecânico tem o seu carrinho com as suas ferramentas, tudo limpinho, então ele vai usando. Quando ele precisa de algo fora do normal, é que ele vai lá na ferramentaria buscar uma ferramenta especial. Mas tem que estar lá tudo bacaninha, igual uma cozinha, né, com as panelas penduradas, na oficina tem que ter também. Outra coisa que você precisa para ter um indício da honestidade, da seriedade daquela oficina, é a boa vontade do mecânico, isso é muito importante, em te explicar. Volto a dizer, é o seu dinheiro, merece respeito, e você como cliente merece respeito, então a oficina tem que te explicar tudo direitinho. Não vem a oficina dizer que não tem como explicar. Eu tive oficinas por mais de 20 anos e eu nunca tive um caso que eu não consegui explicar. Claro que na linguagem do cliente, mas você faz comparação, a pessoa entende, todo mundo entende, por menos que goste de manutenção e menos que conheça, né, das técnicas, todo mundo entende sem problema nenhum. Então, se o mecânico às vezes, né, não puder fazer um diagnóstico ali na hora, que é super justo, você chega na oficina, o cara está no meio de uma série de serviços, ele não tem condição de parar
para ir desmontar seu carro, viraria uma bagunça. Então, tem gente que acha que é errado o mecânico não olhar na hora, mas não é errado não, não tem jeito. Alguém organizado, ele tem que programar o serviço. Então, você vai deixar seu carro, o mecânico vai fazer o diagnóstico, vai te ligar, se de repente você quiser autorizar por WhatsApp, por telefonema, alguma coisa, tudo bem, mas se você quiser ir na oficina, o mecânico tem que estar de total boa vontade para te mostrar as peças, te explicar o porquê da necessidade e até uma boa oportunidade de você aprender um pouco de mecânica, né? Cuidado também, gente, com aquelas picaretagens de colocar gordura nos orçamentos. Tem mecânico que coloca material de limpeza, lubrificantes. Isso tem que estar dentro do valor do serviço. Não pode estar por fora, não. Então, se o cara vai trocar uma homocinética, alguma coisa assim, a graxa tem que estar no preço do serviço dele. Aceita-se uma cobrança por fora, se for óleo de motor, fluido de arrefecimento, alguma coisa assim, é justificado, mas ficar botando porcariada lá no meio, não. E mesma coisa são aquelas perfumarias que eles querem fazer toda vez que seu carro vai na oficina. Seu carro vai na oficina para trocar o parafuso do porta-luvas. Ele quer fazer higienização do ar-condicionado, limpeza preventiva de bicos, né? Reaperto da suspensão. Esse negócio do reaperto da suspensão é lindo, né? Reaperto da suspensão. Primeiro que suspensão não desaperta, né? Isso é muito raro. Via de regra não tem isso. Claro que você vai verificar, você tem sinais, ruído, alguma coisa, pode conferir algum aperto, mas não é ficar vendendo o serviço de reaperto da suspensão, não. Outra coisa, né? Você precisa, isso é muito importante também, sentir uma atmosfera confiável. Você sente quando o ambiente é agradável, quando você é bem acolhido. Então vê lá se você está percebendo uma atmosfera de transparência, seriedade, né? Porque se quiserem te roubar, vão roubar. Tem milhões de jeitos, eu não vou falar sobre as formas de roubar. Claro que eu nunca usei disso daí, sou muito correto, né, muito certo em tudo que eu faço, sempre fui. Mas, se quiser, eu não quero dar aula aqui para ninguém pegar as ideias, tem como, à vontade, cliente não percebe, então ter certeza da honestidade é muito bom, né? E muito cuidado com preços maravilhosos e coisas gratuitas, né? Às vezes você tem lá uma faixa, verificação de 20 itens grátis, ou então uma faixa, alinhamento R$5. O cara não é idiota, não existe almoço grátis. É claro que ele quer que o incauto entre na oficina para depois ele meter a mão. Essas pessoas podem ter, vou dar só uma palhazinha, peças danificadas dos veículos mais comuns. Então, você deixa o carro, vai embora, aí ele faz orçamento para trocar uma porção de coisa, e quando você volta, ele te mostra as peças que ele já tinha lá danificadas na oficina. Então, muito cuidado com coisa muito barata, né? Porque é preferível aquele cara que joga limpo e te cobra o preço justo, mas não faz nenhuma maracutaia, não te rouba.